Olá, Fabrício Venâncio aqui. Hoje eu quero te entregar um jeito simples de acessar uma inteligência sua que não entra em pânico, não se precipita e não se ilude. Tem gente chamando isso de duplo quântico, eu superior, consciência maior. O nome não importa. O que importa é, existe uma parte sua que enxerga mais longe do que o seu emocional do dia. E quando você aprende a conversar com essa parte, você economiza dor, tempo e energia. Porque uma escolha errada quase sempre nasce de uma mente barulhenta. Existe uma forma de você dar o primeiro passo para criar uma mente próspera sem pagar nada por isso. Eu liberei o diagnóstico da mente próspera, que é a porta de entrada do método subliminar para algumas pessoas de forma gratuita. O link está na descrição e no primeiro comentário fixado. Se você sente que algo invisível te trava, começa por ali. Agora volta aqui comigo, sem fantasia. Sabe quando você está com um problema e a sua cabeça começa a rodar em círculo? Você pensa e quanto mais pensa, mais pesado fica? Isso acontece porque você está tentando resolver a vida a partir da mesma frequência que criou o aperto. A mente comum quer controle, quer garantia, quer previsão. Só que a vida não entrega controle para quem está ansioso. A vida entrega clareza para quem sabe entrar no silêncio certo. O duplo, como eu gosto de chamar, é esse você em pé, enquanto você de todo dia está ajoelhado por dentro. É a versão que não está pedindo aprovação, nem vivendo para agradar, nem tentando fugir de desconforto. Essa parte sua não grita, ela não faz teatro, ela não te seduz com promessa, ela aponta direção. E por que tanta gente só percebe isso quando dorme? Porque quando você dorme, o personagem relaxa, as defesas baixam, a máscara cai. E aí, num sonho, numa imagem, numa frase curta, a resposta vem. Às vezes você acorda com uma certeza que não é achismo. É como se tivesse uma assinatura interna. É isso. Repara como vem. Não vem com euforia. Vem com firmeza. Vem com simplicidade. É mais lucidez do que emoção. Agora pensa comigo num exemplo direto. Você está prestes a fechar algo. Um relacionamento, um negócio, uma viagem, uma mudança, um emprego. Você olha com os olhos de hoje e parece bom. Mas existe um detalhe que você não está vendo. Não porque você é fraco, mas porque você está dentro do jogo. A parte sua que enxerga de cima percebe consequências antes do seu ego perceber, e ela tenta te avisar. Às vezes o aviso é uma paz estranha quando você imagina uma opção. Às vezes é um aperto quando você imagina outra. O que eu faço na prática é simples. Antes de dormir, eu não discuto com a mente. Eu faço uma pergunta clara. Pergunta clara é assim: qual é o melhor caminho para eu preservar minha paz e crescer nessa situação? O que eu preciso ver que ainda não estou vendo? Qual decisão me mantém íntegro? Repara que eu não peço me dá o que eu quero, eu peço visão. Depois eu fecho o dia com estado. O seu estado é a senha. Se você deita se sentindo vítima, você sintoniza vitimização. Se você deita grato e firme, você sintoniza direção. Então eu agradeço, acalmo o corpo e durmo assumindo que existe resposta. E quando eu acordo, eu não corro para o celular. Eu fico alguns segundos quieto porque a resposta costuma estar ali, no limiar. Pode vir como palavra, como lembrança, como certeza. E eu anoto porque o ruído do mundo rouba isso rápido. Guarda isso. Desejo é barulhento. Direção é silenciosa. Desejo negocia. Direção não negocia. Quando você respeita essa voz silenciosa, você muda a sua vida sem precisar forçar o mundo. Quando você começa a entender isso, muita coisa se reorganiza por dentro, porque a maioria das pessoas vive achando que falta força, quando na verdade falta alinhamento. Elas acordam querendo empurrar a vida, convencer a realidade, provar algo para alguém, e isso cansa. Cansa porque não é o fluxo natural da inteligência maior operando através de você. É só o personagem tentando sobreviver. Existe um detalhe importante aqui que quase ninguém percebe. Essa consciência mais ampla, ela não trabalha com urgência, ela trabalha com precisão. Enquanto a mente comum quer resposta imediata, essa parte sua está interessada em consequência. Ela não te pergunta se você vai gostar agora. Ela observa se isso vai te sustentar depois. E é por isso que tantas vezes você ignora o sinal, porque o sinal não massageia o ego, ele organiza o caminho.
Você já deve ter vivido isso. Algo dentro de você dizia: não entra, não insiste, espera. Mas a carência falou mais alto, o medo de perder falou mais alto, a pressa falou mais alto, e depois você percebeu que aquela sensação silenciosa estava certa. Não porque ela prevê o futuro como um truque, mas porque ela enxerga padrões que a mente ocupada não enxerga. Essa inteligência funciona como um mapa vivo. Ela não vê só o agora isolado, ela vê encadeamento. Uma escolha puxa outra, uma decisão abre portas e fecha outras. Nada é neutro. Só que quando você está identificado demais com a emoção do momento, você perde essa visão de encadeamento. Você escolhe pelo alívio imediato e paga com juros depois. E aqui entra um ponto delicado. Confiar nessa orientação exige maturidade emocional. Porque confiar não é romantizar, não é achar que tudo vai ser confortável. Às vezes a orientação é sair de algo que te dá prazer, mas te enfraquece. Às vezes é encerrar uma relação que alimenta seu vazio, mas drena sua força. Às vezes é ficar sozinho um tempo, quando tudo em você quer distração. Por isso eu sempre digo, não confunda intuição com impulso. Impulso é quente, urgente, ansioso. Intuição é firme, sóbria, quase neutra. Ela não vem carregada de narrativa. Ela vem como direção simples. E se você começa a justificar demais, explicar demais, convencer demais, provavelmente já saiu do eixo. Outra coisa que muda quando você se alinha com essa consciência é a forma como você lida com o erro. Você para de se punir e começa a aprender. Porque mesmo quando você ignora o sinal, a vida não te abandona. Ela ensina. A diferença é o preço. Quanto mais cedo você escuta, mais leve é o ajuste. Quanto mais você resiste, mais a realidade aperta até você parar. E isso não tem nada a ver com misticismo distante. Tem a ver com percepção interna. Seu corpo sente antes, seu sono responde antes, seu campo emocional se organiza antes. A vida sempre avisa. Só que a maioria está ocupada demais tentando parecer forte, confiante ou certo e perde o recado. Quando você começa a tratar essa parte sua com respeito, algo muda no ritmo da sua vida. Você não vira passivo, você vira preciso. Você age menos, mas acerta mais. Você fala menos, mas sustenta mais. Você deixa de correr atrás de tudo e começa a reconhecer o que realmente é seu caminho. E o mais interessante é que, aos poucos, você percebe que prosperidade não nasce de esforço cego. Ela nasce de coerência interna. Quando você está alinhado com essa inteligência, você não precisa se dividir. Sua energia deixa de vazar e a vida começa a responder com menos resistência. Tem uma consequência natural quando você começa a viver assim. Você passa a perceber o quanto estava fragmentado antes. Uma parte querendo crescer, outra parte morrendo de medo. Uma parte querendo prosperar, outra parte se sentindo culpada por desejar mais. E enquanto você vive dividido, a realidade responde com divisão. Caminhos confusos, resultados instáveis, avanços que não se sustentam. Essa consciência maior não negocia com conflito interno. Ela responde quando você começa a se alinhar, não com perfeição, mas com honestidade. Porque alinhamento não é virar alguém iluminado. É parar de mentir para si mesmo. É parar de fingir que não sentiu o aviso. É parar de se distrair quando algo dentro apertou. Muita gente pergunta por que não recebe respostas claras. E a resposta é simples, porque não sustenta silêncio suficiente para escutar. O silêncio que eu estou falando não é ausência de som, é ausência de drama interno. É quando você não está tentando manipular a resposta, não está querendo que a orientação confirme o que você já decidiu por medo ou desejo. Quando você entra nesse estado, a comunicação muda. Você começa a perceber sinais no cotidiano, conversas que se repetem, frases que surgem de lugares improváveis, situações que travam sem esforço da sua parte e outras que fluem quase sozinhas. Isso não é acaso, é coerência. É a vida se organizando de acordo com o que você está pronto para sustentar. E aqui entra algo que poucas pessoas gostam de ouvir. Nem toda resposta vem como instrução clara. Às vezes a resposta vem como retirada de energia. Você perde o tesão por algo que antes parecia incrível. Você perde a vontade de insistir. Você não consegue mais se enganar. Isso também é orientação. Isso também é proteção. O problema é que o ego interpreta isso como perda, como fracasso, como eu estou desmotivado. Mas não é desmotivação, é refinamento. É sua consciência dizendo, isso
não está mais no seu nível. Isso não te representa mais. Isso não sustenta quem você está se tornando. Quando você respeita isso, você para de arrastar ciclos mortos, para de manter vínculos por medo de ficar só, para de segurar projetos que só sobrevivem na sua teimosia, e essa liberação cria espaço. Espaço interno, espaço energético, espaço mental. E onde há espaço, algo novo pode entrar. O duplo, essa inteligência mais ampla, não está interessado em te dar tudo. Ele está interessado em te alinhar com o que é coerente com a sua expansão. Às vezes significa dizer não para algo que te daria prazer imediato. Às vezes significa atravessar um desconforto que vai te fortalecer. Às vezes significa esperar, mesmo quando tudo em você quer agir. E quanto mais você respeita esse ritmo, mais a sua vida começa a ter menos ruído e mais direção. Você começa a confiar não porque alguém te prometeu algo, mas porque você experimentou, você sentiu no corpo, você viu o resultado. Você percebeu que quando escuta, o caminho fica mais limpo. Esse é o tipo de confiança que não depende de crença, depende de experiência. E quando isso se instala, você não volta mais ao modo antigo de viver, empurrando a realidade. Você começa a caminhar junto com ela. Quando você chega nesse ponto, percebe algo que muda sua relação com o mundo, você para de tentar forçar sinais. Antes, você queria confirmação para tudo. Queria garantia, queria certeza absoluta, queria controle do resultado. Agora, você começa a perceber que a clareza não vem para te tranquilizar emocionalmente. Ela vem para te posicionar internamente. Essa consciência maior não te infantiliza. Ela não fica te animando nem te prometendo finais felizes. Ela te trata como alguém capaz de sustentar responsabilidade. E isso assusta muita gente. Porque responsabilidade significa parar de culpar o passado, parar de culpar os outros, parar de culpar o destino. Significa assumir que, em algum nível, você sempre soube. Só não quis sustentar. Quando você começa a escutar de verdade, algo curioso acontece. A vida começa a te testar menos. Não porque você virou especial, mas porque você parou de insistir no erro. O teste só se repete quando a lição não foi integrada. Quando você aprende, o cenário muda. Simples assim. E não, isso não significa que sua vida vira uma linha reta. Ainda existem desafios, ajustes, perdas, mas existe uma diferença brutal. Você não se perde dentro deles. Você atravessa sabendo que aquilo faz parte do caminho, não que o caminho acabou. Isso muda tudo no seu estado interno. Você começa a perceber também que prosperidade não é só dinheiro, é tempo bem usado, é energia preservada, é relações que não te sugam, é decisões que não te deixam em guerra interna. Dinheiro sem alinhamento vira prisão, crescimento sem consciência vira vaidade. E o duplo, essa inteligência silenciosa, sempre aponta para o equilíbrio entre expansão e integridade. Muita gente quer acessar essa consciência para ganhar mais, ter mais, chegar mais rápido, mas o acesso real acontece quando você quer ser mais inteiro. Porque quando você se torna inteiro, o resto se organiza como consequência. Não como prêmio, mas como reflexo. E aqui tem algo essencial. Essa comunicação não é um evento isolado. Não é uma noite especial, um sonho mágico e pronto. É um relacionamento. Quanto mais você respeita, mais claro fica. Quanto mais você ignora, mais distante parece. É igual qualquer relação viva. Precisa de presença. Por isso não adianta fazer uma pergunta e depois viver o dia inteiro se sabotando, se violentando, se desrespeitando. O corpo fecha. A percepção embota. A resposta some. Coerência é o idioma dessa consciência. Não adianta falar uma língua e viver outra. Quando você começa a alinhar pensamento, emoção e ação, algo dentro se estabiliza. Você sente menos ansiedade porque não está se traindo. Você sente menos confusão porque não está se dividindo. E, nesse estado, as respostas vêm quase sem esforço. Às vezes nem vem como resposta, vem como ação natural. Você simplesmente sabe o que fazer. E quando isso acontece, você entende que o maior ganho não é prever o futuro, é não criar futuros que você não aguenta sustentar. Existe um momento em que tudo isso deixa de ser conceito e vira postura. Você já não está mais tentando acessar algo fora. Você entende que a conexão é o seu estado. Quando você está alinhado,
a vida responde. Quando você se fragmenta, a resposta fica confusa, simples, sem drama, sem fantasia. E talvez o ponto mais importante de tudo isso seja perceber que essa inteligência maior não está preocupada em te agradar. Ela está comprometida com a sua expansão. E expansão, muitas vezes, exige cortes. Exige encerrar ciclos. Exige dizer não quando o velho padrão pede sim. Exige sustentar o vazio por um tempo, até que algo mais verdadeiro possa ocupar o espaço. Quando você aprende a respeitar essa direção interna, você deixa de viver no modo tentativa e erro. Não porque você nunca mais erra, mas porque você erra menos e aprende mais rápido. Você começa a sentir quando algo não está alinhado antes de virar caos. Isso é liberdade. Liberdade real não é fazer tudo o que quer. É não ser escravo dos próprios impulsos. E aqui eu preciso ser honesto com você. Muita gente entende tudo isso no nível intelectual, mas não consegue sustentar na prática, porque as crenças antigas continuam operando por baixo. Medo de perder, medo de não ser suficiente, medo de ficar para trás. E enquanto essas camadas não são trabalhadas, a pessoa até escuta a orientação, mas não consegue obedecer. Ela sabe o que precisa fazer, mas não faz. E isso gera frustração. É exatamente aqui que entra um trabalho mais profundo. Um trabalho que não depende de força de vontade, nem de repetição mental cansativa. Um trabalho que atua direto onde essas crenças se formaram. No subconsciente, no estado em que a mente consciente não interfere, no mesmo lugar onde você acessa essa inteligência maior quando dorme. O método subliminar foi criado para isso, para remover crenças de escassez que operam silenciosamente, para reprogramar o subconsciente sem esforço consciente, para funcionar enquanto você dorme, quando a resistência cai e a mente fica receptiva. É um processo individual, respeitando o ritmo e a estrutura interna de cada pessoa. E tudo começa por um passo simples: o diagnóstico gratuito. Nem todo mundo é aprovado. Existe um formulário. Você preenche, a análise é feita e, se for aprovado, você recebe um diagnóstico gratuito e claro sobre o que hoje está travando sua prosperidade, sua clareza e sua expansão. Depois disso, você decide se entra ou não no método, sem pressão, com consciência. Se tudo o que falamos aqui fez sentido para você, não como empolgação, mas como reconhecimento interno, talvez esse seja o momento de parar de tentar resolver tudo sozinho. Não por fraqueza, mas por maturidade. Porque quando você se alinha por dentro, a realidade para de resistir por fora.